Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens sofrido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje na liturgia nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. E resolvemos cantar essa música para nos lembrar justamente o significado da cruz na vida de todos nós. Acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida. E até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento.
Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo, só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 13h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira, não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. E estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem, ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. Ainda não atingiu todos os resultados dela em mim, mas eu estou aqui lutando para isso. E cada cruz que eu preciso enfrentar é uma oportunidade que eu tenho de extrair a minha melhor parte. Vejo as realidades que me fazem sofrer e não quero ser vitimado por elas, mas eu quero que elas sejam para mim um lugar de aprendizado. Eu acho bonito nessa música, porque ela fala, olhe para a cruz. Preste atenção na cruz. O que essa cruz representa para nós? O amor de Deus. Um amor que é infinitamente superior a todos os que nós experimentamos. Por quê? Porque é um amor desinteressado. É um amor sem as máculas que são próprias dos humanos. O meu amor, ainda que seja pelo meu filho, ele está cercado pelas minhas fragilidades. Então eu posso
achar que estou amando verdadeiramente, mas eu acabar prejudicando meu filho, porque eu não soube, de repente, exigir dele o que precisava ser exigido, ou exigir demais, além da conta. O amor humano será sempre marcado pelo limite. Sou criatura, não sou perfeito. E quando amo, amo a partir da minha imperfeição. É por isso que essa experiência de ser amado por Deus precisa ser experimentada diariamente. Deus me ama sem interesse. Deus me ama nunca querendo me prejudicar. Então, toda vez que eu tenho contato com a sua palavra, toda vez que eu reflito, que eu rezo, e eu tenho a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eu estou provando uma água muito pura. Eu estou provando retas intenções. Bonito pensar isso, né? Conhecer a Deus, tornar clara a sua reta intenção na minha vida. Deus nos ama com reta intenção. Nenhum desvio. Ele não está motivado pelo seu rancor, porque nele não há rancor. Muito embora na minha maneira de ver, às vezes eu atribuo rancores a Deus. Aliás, às vezes eu fico ouvindo alguns discursos que se dizem religiosos, absolutamente fundamentados em visões diabólicas de Deus. Um Deus mesquinho que faz matemática o tempo todo, que negocia graças, que negocia favores. Não posso entender isso. É totalmente diferente do que Jesus me fala. E se é diferente do que Jesus me fala, eu não acredito mesmo. Pode ser o pastor mais bem intencionado no mundo, pode ser o padre mais bem intencionado no mundo. Se fala contrário àquilo que Jesus me ensina, entra por aqui, sai aqui. Eu acredito em um Deus amor, um Deus misericórdia que põe o banquete para os famintos, que não tem problema com os pecadores, que olha nos olhos dos miseráveis. Um Deus que não é preconceituoso, um Deus amigo, e que a partir da amizade estabelecida muda a nossa vida. Exaltar a cruz é isso. É recordar um amor desinteressado, que nos ama quando não merecemos ser, que nos escolhe quando somos preteridos, quando deveríamos ser preteridos, quando não oferecemos motivos para a eleição e somos eleitos. A exaltação da cruz é a exaltação do amor que ama a miséria. Por que é preciso amar a miséria? Porque somente depois que o miserável se sente amado, é que ele tem condições de superar a miséria que o maltrata. Não adianta você querer oferecer um discurso ao miserável. Tem de oferecer amor. E essa palavra, que pode ser muitas vezes vaga, precisa ser encarnada e concretizada. O que é oferecer amor? Oferecer oportunidade. É esquecer um pouco a miséria do outro e ter coragem de segurar sua mão, de estar próximo dele. Eu particularmente penso que estou longe de ser um cristão assim, mas eu quero ser. Eu quero no meu dia a dia identificar essas hipocrisias que eu vou aprendendo a assimilar. Sabe, eu quero arrancar de mim isso. A exaltação da Santa Cruz é a oportunidade que eu tenho de pensar a redenção que esse amor provoca em mim. Porque se eu sou amado quando não mereço ser, por que eu não vou amar também o outro quando ele não merece ser amado? É só uma condição que me cabe? É um favor que eu recebo e não repasso? Não tem sentido isso. É contraditório na fonte, na raiz. E é interessante, minha gente, porque quando nós compreendemos a cruz do Senhor como
um lugar de purificação dos nossos excessos, o nosso cristianismo vai ficando cada vez mais coerente, mais concreto, palpável, como se ele pudesse ser cortado pela faca. Não é teórico mais. No programa que nós gravamos para a semana que vem, e eu lhe recomendo assistir, nós falamos sobre a oportunidade que nós temos de identificar o quanto já somos cristãos, no quanto já somos capazes de ser amigos. Amizade, enquanto um sentimento cristão que nos une, eu não estou falando daquela profundidade, falei também do amor profundo de amizade que nos faz eleger uns aos outros, para trazer para perto, para ter intimidade, para fazer férias, para falar diariamente ao telefone. Sim, isso é amizade. Mas eu estou falando daquele sentimento cristão que nos torna amigos da humanidade. Eu estou trabalhando numa loja, o cliente que chega é tratado por mim de maneira amigável, amorosa, respeitosa, porque é a oportunidade que eu tenho de passar na vida dele. E se eu sou cristão, eu preciso passar pela vida dele, dando testemunhos do que o cristianismo já provocou em mim. Paciência, zelo, respeito pela dignidade. O evangelho de hoje é uma continuidade do encontro de Jesus com Nicodemos. No primeiro momento, a gente sabe, Jesus convida Nicodemos a nascer de novo. Nicodemos era um homem estudado, conhecia bem as leis, era um homem essencialmente religioso. Mas ele se aproxima de Jesus e demonstra querer entender com Jesus o que ainda lhe faltava na vida para que ele pudesse sentir-se mais satisfeito sendo quem ele era. Porque é assim, uma coisa é o que o outro enxerga de nós. Você pode olhar para mim e deve pensar assim: nossa, o Padre Fábio já é uma pessoa tão realizada. Sim, eu me sinto um homem muito realizado. Mas quando eu olho para mim, eu identifico aquilo que você não identifica. Porque você não tem acesso total a mim. Você não tem acesso ao todo da minha verdade. Nem eu tenho. Mas eu tenho um pouquinho mais que você. Porque sou eu que sou. Sou eu que vivo no meu dia a dia a dinâmica da minha existência. Então, eu também tenho o meu encontro com Jesus da mesma maneira como Nicodemos teve, pedindo a Ele que me ensine um pouco mais para eu ter condições de ficar mais confortável em mim mesmo. Porque a felicidade é isso, né? É a gente viver confortável naquilo que somos. Jesus fala para ele que ele deveria nascer de novo. Aí Nicodemos, muito prático, né? Muito lógico. Como é que eu posso nascer de novo se já sou um homem velho? Jesus faz toda uma ressignificação do verbo nascer. Ah, Nicodemos, não é voltar ao ventre da mãe somente. Nascer não é só a experiência de uma única vez. Só fica vivo aquele que nasce todo dia. Aquele que mergulha no ventre de sua verdade. Porque senão a gente morre antes da hora. A gente vai perdendo a graça, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo as esperanças. Então, a única possibilidade de ser realmente vivo é nascendo todos os dias. E que isso seja uma dinâmica para a vida toda. E nesse trecho do Evangelho, Jesus já está falando de maneira ainda mais elevada desse nascer de novo, que é quando ele toca no assunto da cruz. A cruz é um lugar de nascimento. E a cruz é um lugar
onde a glória se esconde, onde a realização humana se esconde. É o versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de João. Como Moisés levantou, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. A serpente levantada no deserto agora, num paralelo com o Filho do Homem erguido no madeiro, levantado na cruz. O paralelo, porque o Evangelho, o encontro de Jesus com Nicodemos, ele é sempre um paralelo entre o antigo e o novo. Nicodemos era um homem marcado pela tradição religiosa, a mesma de Jesus. Eles eram judeus. Nicodemos era um mestre, um homem que tinha um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Então ele está diante de Jesus como aquele que traz todo o Antigo Testamento, com todos os seus erros e acertos. E Jesus representa o novo. E por isso ele convida Nicodemos a entrar no ventre da vida para ser gestado de novo, que é uma experiência de fé, de renovação da mentalidade. Jesus se apresenta a Nicodemos como este ventre. Nicodemos, conheça-me, faça uma experiência de mim, e tudo aquilo que está antigo precisando ser arejado em você, naturalmente acontecerá. É tão fantástico esse encontro, minha gente. E por isso essa comparação. A serpente, que faz parte do contexto do Antigo Testamento, como lugar de defesa, né? A gente sabe que Moisés usa dessa serpente como um símbolo de proteção e de defesa. Agora, a nossa defesa, a nossa proteção está na cruz de Cristo. Eu serei protegido quando sofrer? Parece-me estranho isso. Viver o sofrimento e estar protegido. Quando nós sofremos, sob a luz da fé, o sofrimento é naturalmente redentor para nós. Falava isso hoje com meu irmão. A minha mãe para mim será sempre um exemplo de cristã. Ou mulher que é capaz de enfrentar as suas dificuldades com serenidade. Ela é teimosinha, muito teimosinha. Mas é muito coerente. E eu falava com ele hoje isso. Camila, imagina o que seria a mãe com todas essas limitações que ela está precisando enfrentar neste momento da vida dela. Depois daquele tombo no Teatro Municipal, a minha mãe enfrenta um calvário diário. Eu falava para ele, imagina se não fosse essa religiosidade viva, essa espiritualidade que a faz ser quem ela é. Ele falou, Fabinho, me chama de Fabinho. Fabinho, a mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual ela vive. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar.
para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora. Eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida, ou acender as consciências que estão esquecidas, né? Muitas vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer, e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo, é isso? Dia 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall.
Quero convidar vocês que são de Teresina e região para estarem conosco. No dia 21 de setembro eu estarei em Guariba, São Paulo. Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl Hansen. Já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro eu estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrim e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade deste povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa, povo festeiro mesmo. Quero agradecer também nessa oportunidade, ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda. Agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, no dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família da Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, numa casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora. E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. O mar levou ela, embora soubesse nadar,
ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história, por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, do trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando, oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa. Eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos, e a Obra de Maria escolhe estar lá. E Poliana escolheu ir para lá. E gostava tanto do trabalho que realizava, gente, que chegou a dizer que nunca mais voltaria. E ela voltou de outra forma. Voltou para ser sepultada pela família, quase 15 dias depois de ter sido morta. Eu fico imaginando o sofrimento da mãe, do pai que eu não conheço, do único irmão que Poliana tem, de você saber que sua filha está morta nessa distância, de você querer ver, de querer estar por perto, e não pode porque tem toda a burocracia, né, para se trazer uma pessoa falecida, apesar de todo o empenho, de toda a ajuda que a comunidade Obra de Maria teve. Não é fácil você conseguir fazer as coisas se resolvam, não é da noite para o dia. O sofrimento que foi para eles ter de aguardar essa vida. O sofrimento que foi para essa família ter que administrar esse tempo de sofrimento, de luta, de espera, tempo de espera mesmo. Então a gente gostaria de ter o nosso coração unido a eles, a essa família, a essa obra, aos missionários que continuam lá, que não desistiram, continuam, está sempre funcionando. A gente quer se unir. Desculpa que a gente teve um problema técnico aqui, programa ao vivo. A gente quer se unir à família e de maneira muito especial aos missionários que não desistem e que levam o Evangelho com tanta dificuldade a pessoas que não têm nem 10% do que nós temos. Há pessoas que vivem restrições humanas graves, muito graves, restrições dolorosas mesmo. Cada vez que eu volto desses lugares, assim como foi para mim a faixa de Gaza, a visita que nós fizemos aos refugiados iraquianos na Jordânia, como eu descredencio lá as minhas ilusões. Né? Você vê o sofrimento. Quando você pensa em reclamar em alguma coisa, eu me lembro daquele povo, eu me lembro daquela experiência que eu tive. E é como se fosse uma coerência mesmo que eu preciso assumir.
Aqui, para mim não faz diferença, viu? Se essa caixa ficar desligada, não tem problema. Estava prejudicando a transmissão? Não? Não? É só o outro microfone. Então tá bom. Resolvemos aqui, porque antes a gente estava sem o retorno. Mas se o povo está ouvindo, é o que importa. Às vezes falta para nós isso, sabe? Sair um pouquinho de casa. Eu me lembro que tem mais ou menos uns 2 meses eu fui ao INCA, no Rio de Janeiro, e eu passei lá umas 2 horas, visitei várias áreas do hospital. Quando cheguei na seção das crianças, todas elas com câncer, né? Todas elas fazendo tratamento, com suas mães do lado, sofrendo tanto ou mais. Eu não sei o que dói mais, né? Ali a gente ressignifica muita coisa. Às vezes é só isso que falta para nós. Às vezes nós ficamos mergulhados nos nossos problemas, nas nossas misérias. Como nos faria bem abrir a janela da nossa vida e olhar aquilo que está se passando do lado. Não é que o sofrimento da gente não mereça respeito, não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Todo sofrimento merece ser respeitado. Mas faria muito bem à nossa alma se a gente tivesse coragem de ver o que acontece tão próximo a nós. E o mais bonito, minha gente, saber que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa visita pode modificar a vida de uma pessoa. Pode aliviar aquele momento da dor. Faço uma menção aos doutores da alegria, que levam nos hospitais, nos asilos. Talvez não, certamente, porque nós estamos falando com o Brasil todo. Eu não vi, mas dizem que aqui, na Vanguarda, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui no Vale do Paraíba, num programa, inclusive apresentado pelo amigo meu, Jonas Almeida, e a namorada dele. Eles estão fazendo um quadro de realizar o sonho de velhinhos. Aí me parece que é no sábado, né? Todo sábado, 11h30, meio-dia. O da semana retrasada foi uma senhora que nunca tinha tido uma festa de aniversário. Aí fizeram a festinha para ela, disse que ela foi a maior alegria que ela viveu na vida. Foram lá no asilo e fizeram a festinha para ela. Nunca teve na vida uma festinha e era o sonho dela. Mas a da semana passada mexeu comigo. Era uma senhora que tinha vontade de comer bolo de fubá. O bolo de fubá deve ter representado muita coisa na vida dela, né? E a partir do momento que ela foi para o asilo, não comeu mais bolo de fubá. Até que me contou isso. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. É como se eu ficasse envergonhado, sabe? Como se eu ficasse, não. É uma vergonha existencial. Aí a Teca disse que quando ela viu o bolo de fubá, a alegria dessa senhora, diz que foi comovente ver um desejo tão simples, tão pequeno, insignificante aos nossos olhos. Insignificante. O que é um bolo de fubá na rotina da nossa vida? A gente vê na mesa, parte um pedaço, come. Mas não passa pela nossa cabeça que aquele bolo de fubá seria o motivo de festa na vida de alguém. Mais que isso, realização de um sonho. A realização de um sonho que para mim não diz nada. Esse é o mundo. Essa é a vida
que nós desconhecemos, a vida que ninguém vê, os personagens que estão ocultos nos hospitais. É igual uma garotinha que eu experimentei lá, no dia que eu fui no INCA. Eu fui ao INCA e quando passei por essa menina, não, ela foi a última. Quando eu entrei lá no hospital, uma enfermeira já começou a me dizer: o senhor tem que conhecer, o senhor tem que conhecer. E ela estava fora da nossa rota, que ela já estava numa fase dos cuidados paliativos, onde nem se aconselha muito a entrar. Já não tinha luta ali, já era despedida. Se vocês vissem a alegria daquela menina quando olhou para mim, a mãe dela do lado, ela chorava, essa menina chorava. E ela dizia assim que eu fazia parte da vida dela. E eu não sabia disso. Eu não sabia que ela existia, eu não sabia que ela lutava contra um câncer há mais de 5 anos. Eu não sabia que a minha palavra, o meu trabalho, o meu ministério, as minhas músicas havia ajudado a sofrer, a significar a cruz. Porque eu sei que 2 dias depois ela estava morta. E eu fiz questão de participar da maneira como eu pude. Se a vida nos colocou um diante do outro, algumas horas antes dela ir embora, se a vida me deu a oportunidade de saber a importância que eu tinha para ela, eu queria continuar tendo uma participação mesmo sem que ela soubesse. E eu me lembro que quando eu liguei para a mãe dela, a menina ainda não tinha sido sepultada, por causa de um limite também financeiro, por causa também de uma pobreza que nos expõe ainda mais indigentes num momento como esse, né? Nós vivemos num país onde até para sepultar um filho, quem é pobre, é humilhante. Fiquei pensando, meu Deus, como nos faz falta sair de casa. Como nos faz falta entrar nos lugares, conhecer as pessoas, ouvir as histórias. Como a gente cura dentro de nós o que precisa ser curado. Como a gente se livra dos egoísmos. Como a gente soluciona os nossos problemas. Só estando ao lado. Ajudando a solucionar questões pequenas, como um bolo de fubá. Que se a gente não fosse lá investigar, quando eu digo a gente, eu me coloco na equipe de produção da TV Vanguarda, que eu até desconheço, não sei quem é. De alguém que entrou nesse asilo para descobrir os sonhos. Isso faz diferença entre nós. Aquele que lembra que naquele asilo pode existir pessoas que estão com sonhos nas gavetas. E quem sabe, se eu perguntar, eu descubro que eu posso realizar. É tão pouco, é tão pequeno, ninguém está pedindo uma viagem. Não. Está pedindo um sabor que me lembra algo que foi bom em mim, para mim. Está me pedindo, ou nem está pedindo não, está só contando. Que sente saudade de um bolo de fubá que representava a família reunida, que representava filhos, que agora não existem mais, que representava uma casa cheia de significados, que já não existe mais. É assim, minha gente, me desculpa, eu fui falando da Poliana e acabei, acho que era para ter sido assim mesmo o programa, eu estava com várias coisas aqui para tratar, vou deixar para outra ocasião. Agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço aqui, onde nós somos quem somos, falamos do que de fato nos interessa, do que nos
do que consideramos importante a ser dito. Hoje, na festa da Santa Cruz, na exaltação desta cruz, todos nós somos convidados a prestar atenção nas cruzes que estão próximas de nós. Pode ser que um gesto muito pequeno possa trazer ressurreição à nossa vida e à vida de quem estiver necessitado do nosso gesto. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens sentido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens vivido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha